As palavras do presidente Jair Bolsonaro costumam despertar dois tipos de reações antagônicas. Para os devotos do presidente, que creem incondicionalmente em tudo que ele diz, nenhuma explicação é necessária. Para os mais céticos, que não creem em Bolsonaro, nenhuma explicação é possível. O presidente disse, o homem que decide economia no Brasil é um só, o Paulo Guedes. Esse comentário soa mais ou menos como uma espécie de revalidação daquela velha carta branca que lá atrás se dizia que o presidente tinha dado ao Paulo Guedes e também ao ministro Sérgio Moro, ao agora ex-ministro Sérgio Moro. A essa altura, quem quiser acreditar piamente nesse tipo de manifestação, perde o direito de piar depois, quando o Bolsonaro voltar atrás. O presidente Bolsonaro prestigiou o Paulo Guedes agora, porque a essa altura, depois de fabricar crises em uma semana só, duas crises que empurraram para fora do governo, dois ministros populares, o Henrique Mandetta, da Saúde, e o Sérgio Moro, da Justiça, o presidente enviaria o governo dele definitivamente para os ares se ele explodisse o posto Ipiranga, com a adoção desse tal de pró-Brasil, que é um plano com cara de PAC petista que ameaçava o teto constitucional de gastos. Então, o antiliberalismo do pró-Brasil, que agora virou pó-Brasil, foi só a última interferência, a interferência mais recente do Planalto na agenda do ministro da Economia, mas já vieram muitas outras antes. O presidente Bolsonaro demitiu, numa entrevista de porta de palácio, o Joaquim Levy da presidência do BNDES. Ele exonerou, numa outra declaração extemporânea, o Marcos Cintra, da Receita Federal. Ele sepultou a proposta de reforma tributária do Ministério da Economia. Ele suspendeu um reajuste de óleo diesel no instante em que o seu ministro, Paulo Guedes, estava nos Estados Unidos. Ele engavetou o projeto de reforma administrativa do ministro, era para ter sido enviado no ano passado, em novembro, e não foi até hoje. Quer dizer, as interferências são múltiplas. O Paulo Guedes, numa declaração cenográfica, ele deu crédito a Bolsonaro, porque ainda está disposto a trabalhar, disse que a política econômica continua a mesma, que nós não queremos virar a Argentina ou a Venezuela. O problema não é esse, o problema é outro. Não é que o Bolsonaro seja igual ao ex-presidente argentino, o Maurício Macri, que afundou a economia da Argentina. Não é que ele seja igual ao ditador venezuelano Nicolás Maduro. O problema é que o Bolsonaro é muito diferente do presidente confiável que ele diz ser. Então, a próxima puxada de tapete no Paulo Guedes é uma questão de tempo. Então, pode-se acreditar ou não no que o presidente diz. O histórico não recomenda dar crédito a Jair Bolsonaro. Então, a próxima crise é uma questão de tempo.